Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e nós vamos estar falando sobre a importância dos templos. Uma onda muito crescente que tem surgido é exatamente o grande questionamento sobre a importância dos templos. Um movimento religioso ou antirreligioso afirma que não há necessidade de estarmos se congregando em uma igreja. Então, na série de vídeos que teremos a partir de hoje, nós iremos falar exatamente sobre a importância dos templos. E nesse primeiro vídeo, eu quero falar exatamente sobre a importância, falar sobre o Antigo Testamento e os seus princípios no que se diz respeito aos lugares de adoração. Por que isso? Porque quando nós entendemos que a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, ela vai a cada dia tomando forma, a cada dia crescendo, de uma maneira que o ser humano consiga entender completamente a vontade de Deus. Como o escritor mesmo aos Hebreus vai nos informar que tudo que existia no Antigo Testamento era sombras, né? Ou seja, era apenas um prenúncio daquilo que viria ser algo mais perfeito. E não quero que o vídeo se torne um vídeo muito grande, até porque o assunto está bem saturado na internet. Eu decidi contribuir com algumas informações importantes, até porque eu julgo são informações importantes. E nós vamos começar com essa série de vídeos e hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento e os princípios dos lugares de adoração. Bom, eu quero levar os irmãos a refletir sobre essa questão no Antigo Testamento. Como que se deu a questão da adoração no Antigo Testamento, né? Nós podemos ver que sempre existiam os lugares de adoração. Deus nunca tirou essa hipótese ou essa determinação das pessoas. Como, por exemplo, em Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, nós vemos o quê? Que Adão e Eva ouviram a voz de Deus que passeava no jardim na viração do dia. Ou seja, Deus sempre se comunicou com o homem, Deus sempre se manifestou ao homem em determinados locais. Locais que são intitulados como locais consagrados, locais santificados, locais separados. Nós podemos ver que, depois disso, o conceito de local e adoração já estava vinculado na mentalidade das pessoas, como no caso de Adão e Eva e de Caim e Abel. Nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, que Caim e Abel iam oferecer um sacrifício, cada um no seu devido lugar, oferecendo sacrifício. A mentalidade de sacrifício, de local de adoração, já tinha sido passado de pai para filho, de forma oral, sobre a questão do local para se adorar a Deus. Então, nós podemos ver que, ao longo da história, também houve outros locais de adoração, comumente conhecidos como altares. Ou seja, quando nós olhamos os descendentes de Sete, que invocavam o nome do Senhor, né, em Gênesis capítulo 4 ainda, versículo 26. Nós temos Noé, que edificou um altar ao Senhor e ofereceu o holocausto, em Gênesis capítulo 8, versículo de número 20. Nós temos também Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8, onde nos fala sobre Abraão. Abraão, quando o Senhor apareceu a ele,
edificou um altar para o holocausto. Ou seja, o que nós podemos ver no desenrolar da história é que em todos os momentos da comunhão ou do contato do homem para com o ser divino, né, o ser de Deus, no caso do povo hebreu, do caso do povo antigamente, o povo escolhido, né, por Deus, nós vemos que sempre existia um local onde o povo oferecia os seus sacrifícios, onde se reuniam ali para poder adorar. Um exemplo muito disso, nós podemos ver a questão do tabernáculo, né? Quem foi que mandou construir o tabernáculo? Não foi Deus? Deus mandou construir um tabernáculo e as tribos se posicionavam ao redor do tabernáculo, aonde ali se prestavam cultos, sacrifícios, eles se prostravam em terra, aonde a glória de Deus se manifestava. Então nós vemos que houve sempre esse cuidado da parte de Deus em estabelecer um determinado local para que as pessoas pudessem se reunir ou até mesmo oferecer sacrifício. Então, Deus sempre veio alimentando esta ideia no Antigo Testamento a respeito da localidade. Avançando um pouco mais na história, nós vemos o quê? Que Deus orientou que o povo construísse o templo. Quem foi que mandou construir um templo? Biblicamente falando, foi Deus. Deus mandou construir o templo. Ou seja, na realidade, Deus autorizou, né? Não Davi, mas seu filho Salomão a construir o templo. Não só aprovou, como também deu as dimensões, como deveria ser construído, como deveria ser feito, quais os utensílios que iriam compor toda a questão do templo. E um outro sim, tudo que existia no templo era símbolo, né? Era símbolo da personalidade divina, era símbolo daquilo que Deus em Cristo iria fazer para a humanidade. Então nós vemos que esse pensamento sempre existiu de localidade. Assim como as outras nações também possuíam os seus locais de adoração, o povo hebreu também possuía o seu local de adoração. Assim como outras nações tinham a sua perspectiva sobre a busca ao ser divino, a um ser superior, e tinham o seu local de adoração, o povo hebreu também possuía o seu local de adoração. Não só o povo hebreu, mas quando surgiu a mistura de raças, que surgiu os samaritanos, eles também possuíam um templo lá no Monte Gerizim. Ou seja, existia o templo construído ali e o templo dos samaritanos, que é vamos dizer assim, a raça mais próxima dentro do judaísmo, que quase com as mesmas observâncias das leis e a mesma esperança da vinda do Messias. Então o que nós podemos ver é que no Antigo Testamento sempre houve um local exclusivo para adoração. Nós vemos que Deus, em Êxodo, Deus orientou a construção de altares, altares de madeira, altares de pedra, altares construídos de ouro e eram altares que eram utilizados com determinados fins, local de adoração. Esta mentalidade se desenvolveu no Antigo Testamento, coisas que chegaram ao tempo de Jesus, né? E lá estava o templo. Lá estava o templo com toda a sua magnitude,
com toda a sua beleza. Beleza esta que os discípulos chamaram a atenção de Jesus para esta beleza. E Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Mas esta expressão significa então que Deus não queria que o povo adorasse a Deus no templo? Obviamente não. Nada mais se tratava de uma profecia, nada mais se tratava sobre uma profecia que deveria se cumprir. Profecia esta que se cumpriu no ano 70, com a destruição do templo. Mas esta mentalidade ainda parou? Não. Antes da destruição do templo, do ano 70, nós vemos que o povo tinha sempre as suas sinagogas. E sinagogas sempre foi um local que o povo se reunia para orar, ler a Torá, os profetas, os salmos, fazer as suas orações, fazer os seus ensinamentos, aonde tinha a instrução da lei, era nas sinagogas. Jesus frequentou as sinagogas todos os sábados ou os dias que tinham culto, a oportunidade que Jesus tinha de estar na sinagoga ensinando, Jesus estava ensinando, como podemos ver em Lucas, capítulo de número 4. Jesus está em uma sinagoga e é-lhe dado o rolo do profeta Isaías e ele encontra o local onde estava escrito sobre ele, como o Machia, como o Messias, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ali ele leu, e ali ele sentou. Esta passagem bíblica ela é carregada do culturalismo das sinagogas, como eles deveriam se comportar nas sinagogas. E a Bíblia é muito clara em dizer que todos os olhos de todos estavam fitos nele, esperando ele falar. Então significava o quê? Que na sinagoga existia ensino, existia a pregação. Não pregação como nós temos nos dias de hoje, mas no sentido de propagação da lei. Lá existia. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos toda esta complexidade da mentalidade do local de adoração. Esta mentalidade foi colocada no homem, foi desenvolvida no homem ao longo do desenvolvimento social e cultural do Antigo Testamento. Então nós podemos ver exatamente a importância desses locais como referência de um local que as pessoas se reúnem para adorar e para aprender acerca da palavra de Deus. Estes são alguns argumentos para o Antigo Testamento. Como este vídeo está chegando no final, nós teremos um vídeo que faz nos falar sobre o pensamento que foi desenvolvido na igreja do primeiro século, já no Novo Testamento. Mas, por enquanto, ficamos por aqui com esses pequenos apontamentos sobre a importância dos templos, ou o Antigo Testamento e os princípios de local de adoração. Espero que você tenha compreendido. Nos vemos no próximo vídeo, onde estaremos dando continuidade à argumentação e à defesa sobre o lugar de adoração. Se os templos realmente são ou não são locais para se adorar a Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom, Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.